Gurias, conselhos. Primeiro, Outubro Rosa. Acho que começamos por aí. A gente está agora no Outubro Rosa. Façam o autoexame para as gurias, façam. Eu lembro que uma vez, há alguns anos, um pouquinho antes de eu engravidar da Sofia, em 2016, isso, eu tava tomando banho, era Outubro Rosa, aquela questão de toda essa propaganda e conscientização, enfim. Eu tava no banho, me apalpei e eu senti um nódulo no seio. No Outubro Rosa, ouvindo toda essa questão da prevenção na TV, graças a Deus fiz exames e tudo mais, mas até saiu o resultado, eu confesso que eu estava bem nervosa, porque pode ser benigno, pode ser maligno. No meu caso, era um nódulo, não era nódulo que chama, mas eu não lembro o nome. Mas era por questões hormonais, então, mas poderia ser, né, um câncer de mama, por exemplo. Então, acho que a primeira coisa, cuidem-se, se cuidem, gostem de si mesma, procurem, não esperem, mas esse ano não vou fazer, façam exames, façam. Outra questão também do cuidado pessoal, que eu acho que começa a pessoa se gostando e se cuidando, né? Exame, por exemplo, a gente chama o Papa Nicolau, né? Uhum, O sim. preventivo, a Os gente diz. preventivos. Façam, eu sempre fiz todos os anos e um determinado, a Sofia tinha seus 2 aninhos, quando eu fiz até antes do prazo, eu lembro que a doutora ainda brincou que se eu tinha ido fazer antes do prazo porque eu queria engravidar de novo, antes de fechar um ano eu fui fazer, e aí eu disse não, eu disse não, tô com a pequena em casa, não. Deu, atestou então uma alteração celular, tive que fazer procedimentos, retirei o útero depois, porque poderia ter se tornado um câncer, né? Então, primeiro, eu acho que essa questão do autocuidado que a gente precisa ter, precisa se gostar e se cuidar. E depois, acho que as gurias também vão comentar, essa questão, assim, da pessoa, às vezes, vem de casa, a gente falou já desde o início, tem a cultura patriarcal, né, que era o pai que mandava, até pouco tempo, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o nome do poder familiar, que hoje em dia a gente chama de poder familiar, era poder paternal, né, era o pai que tinha o poder, não era a família que tinha o poder. Né, o poder, de certa forma, que é o dever de cuidar dos filhos, das crianças, né? E aí, então, se tinha esse nome, poder paternal, enfim, né? Porque era o homem que tinha esse compromisso também de sustentar, de cuidar da casa, de ser o homem da família, enfim. E por conta disso se vem há séculos e séculos e décadas essa questão do poder masculino em cima do poder feminino, em cima das mulheres, né? Então, não vai ser do dia para a noite que isso vai acabar. Tem países, hoje em dia, nós aqui, mesmo vendo muitas coisas, eu atendo muitas ocorrências Maria da Penha, que as mulheres não têm sequer o mínimo de noção dos direitos. Muitas, às vezes, não saem de casa porque elas ainda têm aquela questão: eu não posso abandonar porque eu vou perder tudo. E aí eu explico para elas, tu não vai perder, não perde, mas antigamente abandono de lar, sim, quem abandonasse o lar, de certa forma, perdia. A partir do novo Código Civil de 2002, não se perde mais os direitos. A mulher nem o homem, se tiver que sair de casa, não vai perder seus direitos. Né? Então não tem mais essa questão. E a gente vê muito disso, das mulheres não saírem, às vezes, passarem por determinadas situações porque elas têm essa questão do medo de sair de casa ou do que a família vai pensar. Ela continua sofrendo violência, sofrendo, ou seja psicológica, física, moral, enfim, sexual. Ela continua passando por essas questões porque, mas o que meus pais vão pensar de mim? O que a minha família vai dizer? O que os meus, mas a minha irmã não se separou e agora você é a única da família a se separar. Então, e não estou instigando a separação, pelo contrário, eu acho que a mulher e o homem têm o mesmo compromisso dentro de casa, tanto o compromisso em prover, o compromisso de se ajudar, o compromisso de combinar as coisas, né? Não é ou a mulher melhor ou o homem, bem pelo contrário, tem que sentar os dois juntos e combinar o que vão fazer, né? E as mulheres, o que a gente vê assim, ó, que ainda falta um pouco de informação, de motivação, talvez. Aí hoje ainda eu e a Salete, a Salete Faber, do sindicato, ela foi assistente social por muitos anos em Sinimbu, e aí a gente estava fazendo, então, pelo Conselho da Mulher, essa palestrando, conversando, mas era uma roda de conversa com os alunos hoje da Frederico Copps em Sinimbu. E aí a gente estava falando, a gente já começa falando com os alunos, a gente está indo para as escolas falar com os alunos para tentar prevenir.
porque e a gente fez durante o Agosto Lilás algumas palestras no interior, Água Fria, Linha Almeida, no Pinhal eu não participei, mas ela estava lá, para tentar levar isso também para as pessoas que daqui um pouco elas não têm conhecimento de quais são os direitos delas, tanto as mulheres quanto os homens. Então a gente reuniu em determinadas comunidades e falou sobre os direitos das mulheres, sobre os direitos e deveres dos homens também. A gente sempre pontua essa questão de que não é só a mulher tem direito, o homem também. Mas trazer isso à tona, conversar, falar sobre isso, que a gente vê em determinadas localidades ainda é um tabu falar sobre isso. Eu sempre falo sobre a violência física, é muito fácil da gente enxergar, da gente o emocional, o psicológico, a violência psicológica. Muitas mulheres hoje em dia procuram o posto de saúde, fazem tratamentos para depressão, e aí a gente começa a conversar, né? Isso, claro, mais para o sistema de saúde, mas eu, como policial, quando eu atendo as mulheres, eu sempre questiono essa parte. E elas chegam a um ponto, às vezes, de depressão quase irreversível, que elas precisam passar a viver à base de medicamento, porque, mas eu nunca apanhei do meu marido, eu não sofro violência doméstica, eu nunca apanhei do meu pai. E a violência psicológica? Verbal, né? A verbal, psicológica, será que não está existindo aí? Tem muita mulher que chega ali na oficina e diz assim: ai, tu tem um tempinho para me escutar? E aí eu me sinto na obrigação, né? Eu tenho que escutar ela, porque ela trabalhando diariamente com o marido, na roça e em casa, que nem nós também temos todos os nossos compromissos, mas para eles parece ser um pouco mais difícil eles se abrirem, né? O pessoal do interior é assim, eles querem um minutinho da atenção da gente para eles às vezes contar uma história. Mas porque o marido fez isso e eu não gostei, quando eu fui conversar com ele, ele ainda disse que isso não era da minha conta. Nós somos pessoas abençoadas, né? Então, eu acho que não custa nada a gente tirar um pouco dessa bênção, né? Esse tempo para a gente escutar as pessoas. E isso, Alemão, que tu fez e que tu deve ter costume de fazer, que vocês todas têm, com certeza faz a diferença na vida de uma pessoa humilde, assim, que vem do interior, de uma maneira impressionante.